Meu marido encontrou uma carta escondida no meu armário. Nela, confessava estar apaixonada por outro homem. O problema? Eu nunca escrevi aquela carta. Quando percebi quem estava por trás disso, já era tarde demais. Nunca pensei que meu casamento de 5 anos terminaria por causa de uma mentira. Meu nome é Carolina, tenho 32 anos, e até 3 meses atrás eu tinha o que muitos chamariam de vida perfeita. Um marido amoroso, Rodrigo, uma casa própria em um bairro tranquilo de São Paulo e planos para começar uma família em breve. Mas tudo desmoronou como um castelo de cartas quando minha sogra, Dona Elisa, decidiu que eu não era boa o suficiente para seu precioso filho. Dona Elisa sempre foi uma figura imponente. Viúva há 15 anos, ela dedicou sua vida inteira ao único filho. Desde o início do meu relacionamento com Rodrigo, percebi olhares de desaprovação, comentários sutis sobre minhas escolhas e uma constante tentativa de controlar nossas decisões. Rodrigo sempre sonhou em morar no litoral, ela dizia, ignorando completamente que meu marido detestava a praia. Carolina não sabe fazer aquele arroz com passas que você adora desde criança, comentava em almoços de família, enquanto Rodrigo repetidamente explicava que odiava passas. Por anos, mantive a paz. Sorria educadamente, ignorava as indiretas e tentava construir uma relação, se não de amizade, ao menos de respeito mútuo. Rodrigo percebia o comportamento da mãe, mas sempre minimizava. Ela só está tentando ajudar. Você está exagerando. É o jeito dela. E assim fomos seguindo, com visitas dominicais obrigatórias, ligações diárias e uma sogra que, pouco a pouco, se infiltrava em cada aspecto da nossa vida. O verdadeiro pesadelo começou quando Rodrigo e eu decidimos tentar ter um filho. A notícia deveria ser motivo de alegria, mas para Dona Elisa foi como se tivéssemos anunciado uma catástrofe. Vocês têm certeza? Filhos são uma responsabilidade enorme. Carolina trabalha tanto, quem vai cuidar do bebê? As perguntas vinham disfarçadas de preocupação, mas o subtexto era claro. Eu não seria uma boa mãe. Em uma noite de sexta-feira, depois de um dia exaustivo no escritório, cheguei em casa ansiosa para um fim de semana tranquilo com meu marido. Encontrei a sala iluminada apenas pelo abajur e Rodrigo sentado no sofá, com uma expressão que nunca tinha visto antes. Ao lado dele, sobre a mesa de centro, havia uma carta escrita à mão. Precisamos conversar, ele disse, a voz fria como nunca tinha ouvido. Confusa, sentei-me na poltrona à frente. Meu coração acelerou, pressentindo que algo grave estava por vir. Encontrei isso no fundo do seu armário, entre suas caixas de sapato. Ele empurrou o papel em minha direção. À primeira vista, parecia uma carta de amor, escrita com uma caligrafia que se assemelhava à minha. Comecei a ler, e meu mundo desabou. Meu querido André, não consigo mais esconder o que sinto. Esses encontros às escondidas estão me consumindo, mas não posso abrir mão deles. Quando estamos juntos, sinto-me viva novamente. Rodrigo é um bom homem, mas nosso casamento há muito se tornou uma rotina sem paixão. Você desperta em mim sentimentos que pensei estarem mortos. Precisamos encontrar uma solução. Não posso mais viver nessa mentira. Para sempre sua, Carolina. Levantei os olhos atordoada. Rodrigo, eu nunca escrevi isso. Nem conheço nenhum André. Seu rosto era uma máscara de dor e raiva. Por favor, Carolina, não insulte minha inteligência. Reconheço sua letra, seu papel perfumado. Por quanto tempo isso está acontecendo? Quem é esse homem? Durante horas, tentei convencê-lo de que aquela carta era uma farsa. Chorei, implorei, jurei por tudo que era mais sagrado. Mas para cada argumento meu, Rodrigo tinha uma desconfiança. Por que alguém faria isso? Quem teria acesso ao nosso quarto, ao seu armário? A resposta estava na ponta da minha língua, mas parecia tão absurda, tão melodramática, que hesitei em dizê-la. Mas quando Rodrigo anunciou que iria dormir na casa de um amigo e pensar no que fazer com o nosso casamento, não pude mais conter. Foi sua mãe, Rodrigo. Quem mais teria motivos para me destruir? Quem mais entraria em nossa casa quando não estamos? Isso foi a gota d'água. Ele levantou-se, pegou uma mala já pronta, agora percebo que ele já havia decidido partir antes mesmo de me confrontar, e disse palavras que jamais esquecerei. Minha mãe só quer o meu bem.
Ela sempre disse que você não era a mulher certa para mim, mas eu não quis ouvir. Agora vejo que ela estava certa o tempo todo. A porta bateu e fiquei sozinha com uma carta falsa e a certeza de que minha sogra havia finalmente conseguido o que queria. Nos dias que se seguiram, vivi em um estado de torpor. Rodrigo não atendia minhas ligações, ignorava minhas mensagens. Através de amigos em comum, soube que ele estava hospedado na casa da mãe, exatamente onde Dona Elisa queria que ele estivesse. No trabalho não conseguia me concentrar. Noites em claro deixaram olheiras profundas e o apetite desapareceu completamente. Amigos tentavam me animar, mas como explicar que fui vítima de uma conspiração digna de novela? Quem acreditaria? Depois de uma semana, tomei uma decisão. Se ninguém acreditava em mim, eu precisava de provas. Comecei minha investigação particular pela única pista que tinha, a carta. Analisei cuidadosamente o papel e percebi detalhes que Rodrigo, cego pela raiva, não notara. Embora a caligrafia se parecesse com a minha, havia pequenas inconsistências. Além disso, o papel perfumado, que Rodrigo mencionou como sendo meu, era de uma marca que nunca usei. Era uma imitação boa, mas imperfeita. No dia seguinte, pedi a uma colega de trabalho, Ana, que me acompanhasse até a papelaria mais próxima da casa de Dona Elisa. Foi um tiro no escuro, mas precisava começar por algum lugar. Para minha surpresa, a vendedora reconheceu o papel imediatamente. Ah, sim! Este é o nosso papel importado da linha Primavera. Não vendemos muitos destes, é bastante exclusivo. Uma senhora comprou uma caixa inteira mês passado. Lembro porque comentou que era para escrever cartas para o filho que mora no exterior. Meu coração disparou. Essa senhora, ela tinha por volta de 60 anos, cabelo pintado de castanho, sempre muito elegante. A vendedora sorriu. Exatamente, Dona Elisa, cliente antiga, sempre muito exigente com papelaria. Ana apertou minha mão, vendo meu rosto pálido. Saímos da loja com a primeira prova concreta. Mas não era suficiente. Precisava de mais, algo que não deixasse dúvidas. Foi Ana quem sugeriu. E se você conseguisse que ela admitisse, talvez com uma gravação? A ideia era arriscada, mas eu não tinha nada a perder. Rodrigo já havia solicitado divórcio através de seu advogado, alegando infidelidade. Minha vida estava em ruínas, minha reputação destruída. O que mais poderia acontecer? Planejei cuidadosamente meu próximo passo. Sabia que Dona Elisa visitava o salão de beleza toda quinta-feira, religiosamente, às 15 horas. Naquele dia, estacionei meu carro do outro lado da rua e esperei. Quando a vi sair, impecavelmente arrumada como sempre, respirei fundo e atravessei a rua. Dona Elisa, podemos conversar? Ela congelou por um instante, mas logo recuperou a compostura. Carolina, que surpresa! Desagradável. Acho que não temos nada para conversar. Meu filho está finalmente livre de você. Notei que algumas pessoas passando olhavam curiosas. Abaixei minha voz, embora o gravador no meu bolso estivesse ligado. Sei que foi a senhora que escreveu aquela carta. Por quê? Por que destruir o casamento do seu próprio filho? Um sorriso frio surgiu em seus lábios. Não sei do que está falando. Agora com licença. Ela tentou seguir, mas bloqueei seu caminho. A papelaria Novo Mundo. A vendedora lembrou de quando a senhora comprou uma caixa inteira de papel perfumado. O mesmo papel da carta. Vi um lampejo de preocupação em seus olhos, rapidamente substituído por desdém. E daí? Compro papel de carta frequentemente. Isso não prova nada. Talvez não para um juiz, mas para Rodrigo? Ele conhece sua obsessão por ele, sua necessidade de controlar cada aspecto da vida dele. O que acha que ele vai pensar quando souber que a vendedora confirma que a senhora disse que era para escrever cartas para um filho no exterior, quando Rodrigo nunca saiu do Brasil? Seu rosto empalideceu. Olhou ao redor, nervosa com as pessoas que começavam a prestar atenção em nossa conversa acalorada. Vamos conversar em outro lugar, ela sussurrou, agarrando meu braço com força surpreendente. Entramos em uma cafeteria próxima, praticamente vazia àquela hora. Sentamos em uma mesa afastada e notei que suas mãos tremiam levemente. O que você quer, Carolina? Dinheiro? Balancei a cabeça, incrédula. Quero meu marido de volta. Quero que a senhora conte a verdade para ele.
Uma risada amarga escapou de seus lábios pintados de vermelho. Impossível. Rodrigo nunca acreditaria. Ele confia em mim implicitamente. Então admite? Admite que forjou aquela carta? Ela me encarou por um longo momento, como se calculando riscos. Finalmente, inclinou-se para a frente. Sim, eu escrevi aquela maldita carta. Pratiquei sua caligrafia por semanas, estudando aqueles cartões ridículos que você mandava para Rodrigo no trabalho. Não foi difícil. Você sempre teve uma letra tão previsível. Um arrepio percorreu minha espinha. A frieza com que ela confessava era perturbadora. Por que, dona Elisa? O que eu fiz de tão terrível? Você o afastou de mim. Antes de você, éramos só nós dois, como sempre foi desde a morte do pai dele. Rodrigo me consultava sobre tudo. Passávamos todos os finais de semana juntos. Então você apareceu, com suas ideias de família nuclear e limites saudáveis. De repente, eu era apenas a mãe que visitava aos domingos. À medida que falava, sua voz crescia em intensidade, décadas de ressentimento transbordando. Rodrigo merece uma esposa que entenda seu lugar, que respeite o vínculo especial que temos. Você nunca entendeu isso. A senhora destruiu nossa felicidade por egoísmo. Rodrigo estava feliz comigo. Feliz? Ele estava se afastando de suas raízes. Quando você sugeriu aquela transferência para o Rio de Janeiro, percebi que tinha que agir. Imagina meu filho a centenas de quilômetros criando meus netos longe de mim? Inaceitável. Meu coração afundou. A transferência para o Rio era uma proposta recente, que havíamos discutido apenas entre nós. Como ela sabia? A senhora tem nos espionado? Tem entrado em nossa casa quando não estamos? Um sorriso quase infantil surgiu em seu rosto. Rodrigo nunca mudou o lugar onde guarda a chave reserva, desde criança, embaixo do terceiro vaso à direita, tão previsível quanto você. A realização da violação de nossa privacidade me atingiu como um tapa. Quantas vezes ela havia entrado em nossa casa? O que mais havia bisbilhotado, remexido, planejado? Dona Elisa, a senhora precisa de ajuda. Isso não é amor maternal, é obsessão. Seu rosto endureceu novamente. Não ouse me analisar, menina. Fiz o que qualquer mãe faria para proteger seu filho. E funcionou. Rodrigo está em casa agora, onde sempre deveria ter ficado. Levantei-me, sentindo meu corpo tremer de raiva e alívio ao mesmo tempo. Tinha a confissão gravada no meu bolso. É temporário. Quando ele souber a verdade, nunca mais confiará na senhora novamente. Ela sorriu confiante. Ele nunca vai acreditar em você. É sua palavra contra a minha, e nós duas sabemos a quem ele escolherá. Saí da cafeteria com uma mistura de emoções. Apesar da confissão, Dona Elisa estava certa. Seria difícil convencer Rodrigo. Ele estava magoado, traído, e a mãe representava segurança, o porto seguro de sempre. Passei dias contemplando meu próximo passo. Ouvir repetidamente a gravação só aumentava minha indignação. A crueldade calculada, a manipulação, tudo para manter o filho como uma extensão de si mesma. Finalmente decidi que precisava de apoio. Marquei um encontro com Clara, a irmã mais nova de Rodrigo. Sempre tivemos uma relação amigável, embora distante. Clara morava em Porto Alegre e vinha a São Paulo apenas em ocasiões especiais. Quando Rodrigo pediu o divórcio, ela me enviou uma mensagem curta, manifestando surpresa e tristeza, sem tomar lados. Encontramo-nos em um restaurante tranquilo, e assim que nos sentamos, percebi que Clara parecia tão abatida quanto eu. Olheiras profundas, magreza acentuada, um nervosismo constante. Clara, obrigada por vir. Sei que é uma situação difícil para toda a família. Ela assentiu, remexendo a comida sem realmente comer. Carolina, vou ser direta. Não acredito que você traiu meu irmão. Lágrimas surgiram instantaneamente em meus olhos. Era a primeira pessoa da família que demonstrava alguma fé em mim. Por que diz isso? Clara suspirou profundamente. Porque conheço minha mãe. Sei do que ela é capaz quando se trata de controlar Rodrigo. Durante a próxima hora, Clara desabafou sobre sua própria relação complicada com Dona Elisa. Como a mãe sempre favoreceu o filho, como qualquer namorada de Rodrigo era vista como uma ameaça, como Clara mesma havia se mudado para longe para escapar da influência sufocante.
Quando eu tinha 16 anos, estava namorando um garoto que mamãe não aprovava. Um dia, ele recebeu um e-mail, supostamente meu, terminando tudo de forma cruel. Demorei anos para descobrir que foi ela quem enviou. Mostrei a Clara a gravação da confissão. Ela ouviu com uma calma que sugeria que nada ali a surpreendia. Precisamos mostrar isso a Rodrigo, ela disse finalmente. Não apenas pela sua relação, Carolina, mas porque meu irmão merece se libertar desse controle tóxico. Com a ajuda de Clara, conseguimos marcar um encontro com Rodrigo. Ele relutou, mas a insistência da irmã, de quem sempre foi muito próximo, acabou convencendo-o. Nos encontramos no apartamento de um amigo em comum. Quando Rodrigo entrou, meu coração acelerou. Estava mais magro, com olheiras pronunciadas e uma expressão de derrota que nunca havia visto em seu rosto. Nossos olhares se cruzaram brevemente, e desviei, temendo o que poderia ler em seus olhos. Clara tomou a frente, explicando que havia descoberto algo importante sobre a suposta traição. Rodrigo parecia desconfiado, provavelmente imaginando que havíamos armado algum tipo de emboscada emocional. Por favor, apenas ouça, pedi, entregando meu celular com a gravação pronta para ser reproduzida. Durante os próximos minutos, observei enquanto sua expressão mudava de ceticismo para confusão, depois choque, e finalmente uma fúria silenciosa. Quando a confissão de Dona Elisa chegou à parte em que ela admitia ter praticado minha caligrafia e entrado em nossa casa sem permissão, Rodrigo levantou-se abruptamente e caminhou até a janela, de costas para nós. Isso pode ser manipulado, disse finalmente, sua voz embargada. Existem aplicativos que imitam vozes hoje em dia. Clara se aproximou do irmão, gentilmente tocando seu ombro. Rodrigo, no fundo você sabe que é real. Lembra quando terminei com o Gustavo no ensino médio? Aquele e-mail cruel que eu nunca admitiria ter escrito? Foi ela, usando minha conta. Fez o mesmo com a Carolina, só que de forma ainda mais elaborada. Rodrigo se virou, seu rosto uma máscara de dor. Por que ela faria isso? Que tipo de mãe? Uma mãe que não consegue ver o filho como uma pessoa separada dela, completei suavemente. Uma mãe que confunde amor com possessão. Ele sentou-se novamente, enterrando o rosto nas mãos. Preciso processar tudo isso. Respeitamos seu pedido de espaço. Clara ficou com o irmão enquanto eu saía discretamente, deixando-os conversar a sós. Nas semanas seguintes, soube por Clara que Rodrigo havia confrontado a mãe, que inicialmente negou tudo, depois minimizou suas ações e finalmente desabou em lágrimas, alegando que fez tudo por amor. Dona Elisa foi encaminhada para a terapia por insistência dos filhos, que ameaçaram cortar relações se ela recusasse ajuda. Rodrigo alugou um apartamento sozinho, precisando de tempo para refletir sobre anos de manipulação e estabelecer limites saudáveis. Quanto a nós, o caminho para a reconciliação foi lento e delicado. Nos encontramos inicialmente em locais neutros, cafés, parques, sempre com conversas cautelosas que evitavam o elefante na sala. Gradualmente, a confiança foi sendo reconstruída. Rodrigo pediu perdão por não ter acreditado em mim, por ter permitido que sua mãe se intrometesse tão profundamente em nossas vidas. Sempre soube que ela era controladora. Admitiu em uma noite chuvosa, enquanto jantávamos no restaurante onde tivemos nosso primeiro encontro. Mas normalizei comportamentos que eram profundamente tóxicos. Me pergunto quantos relacionamentos ela sabotou antes de você. 6 meses depois da separação, decidimos tentar novamente, mas com condições claras. Terapia de casal para fortalecer nossa comunicação. Limites firmes com Dona Elisa, incluindo visitas menos frequentes e sempre com ambos presentes. E o mais importante, uma mudança para o Rio de Janeiro, aceitando a transferência que tanto havia incomodado minha sogra. Na véspera de nossa mudança, recebi uma visita inesperada. Dona Elisa estava parada à minha porta, visivelmente mais magra e com uma expressão que nunca havia visto em seu rosto. Humildade. Posso entrar, Carolina? Prometo não tomar muito do seu tempo. Hesitei, mas algo em sua vulnerabilidade me convenceu. Sentamos na sala de estar, caixas de mudança empilhadas ao redor, símbolos do novo começo que aguardava Rodrigo e eu. Vim pedir perdão, ela disse simplesmente, sua voz trêmula. Sei que palavras não são suficientes pelo que fiz, mas estou verdadeiramente arrependida. Observei-a com cautela, procurando sinais da manipulação que havia me custado tanto.
mas seus olhos, antes sempre calculistas, agora transpareciam uma dor genuína. 3 meses de terapia me fizeram enxergar o quanto meu comportamento era doentio, como confundia amar com possuir, como transformei meus filhos em extensões de mim mesma. Perdi Clara anos atrás por causa disso, e quase perdi Rodrigo também. Lágrimas escorriam livremente por seu rosto, sem a preocupação habitual com a maquiagem perfeita. Não espero que me perdoe, Carolina. Só queria que soubesse que estou lutando para mudar, para ser o tipo de mãe e sogra que Rodrigo merece. Naquele momento, vi além da mulher que havia destruído minha vida. Vi alguém quebrada por suas próprias inseguranças, alguém que finalmente encarava seus demônios. O perdão vai levar tempo, Dona Elisa. Confiança, ainda mais, mas aprecio sua honestidade hoje. Ela assentiu, enxugando as lágrimas. Rodrigo me contou sobre o bebê. Parabéns. A notícia da gravidez era recente, compartilhada apenas com familiares próximos. Em outros tempos, teria suspeitado que ela havia bisbilhotado novamente. Mas Rodrigo havia me garantido que contou pessoalmente à mãe como parte do processo de estabelecer uma relação mais saudável. Obrigada, estamos felizes. Antes de sair, ela tirou um pequeno pacote da bolsa. Uma oferta de paz, não precisa abrir agora. Mais tarde, sozinha, desfiz o embrulho cuidadoso. Era um porta-retratos antigo, banhado a prata, com uma foto de Rodrigo criança, sorrindo ao lado do pai. Um tesouro de família que ela sempre guardou com zelo. Anexado, um bilhete simples. Para o novo lar de vocês. Que seja repleto do amor verdadeiro que não soube dar. Com carinho, Elisa. Por que, Dona Elisa? O que eu fiz de tão terrível? Você o afastou de mim. Antes de você, éramos só nós dois, como sempre foi desde a morte do pai dele. Rodrigo me consultava sobre tudo. Passávamos todos os finais de semana juntos. Então você apareceu, com suas ideias de família nuclear e limites saudáveis. De repente, eu era apenas a mãe que visitava aos domingos. À medida que falava, sua voz crescia em intensidade, décadas de ressentimento transbordando. Rodrigo merece uma esposa que entenda seu lugar, que respeite o vínculo especial que temos. Você nunca entendeu isso. A senhora destruiu nossa felicidade por egoísmo. Rodrigo estava feliz comigo. Feliz? Ele estava se afastando de suas raízes. Quando você sugeriu aquela transferência para o Rio de Janeiro, percebi que tinha que agir. Imagina meu filho a centenas de quilômetros criando meus netos longe de mim? Inaceitável. Meu coração afundou. A transferência para o Rio era uma proposta recente, que havíamos discutido apenas entre nós. Como ela sabia? A senhora tem nos espionado? Tem entrado em nossa casa quando não estamos? Um sorriso quase infantil surgiu em seu rosto. Rodrigo nunca mudou o lugar onde guarda a chave reserva desde criança, embaixo do terceiro vaso à direita, tão previsível quanto você. A realização da violação de nossa privacidade me atingiu como um tapa. Quantas vezes ela havia entrado em nossa casa? O que mais havia bisbilhotado, remexido, planejado? Dona Elisa, a senhora precisa de ajuda. Isso não é amor maternal, é obsessão. Seu rosto endureceu novamente. Não ouse me analisar, menina. Fiz o que qualquer mãe faria para proteger seu filho. E funcionou. Rodrigo está em casa agora, onde sempre deveria ter ficado. Levantei-me, sentindo meu corpo tremer de raiva e alívio ao mesmo tempo. Tinha a confissão gravada no meu bolso. É temporário. Quando ele souber a verdade, nunca mais confiará na senhora novamente. Ela sorriu confiante. Ele nunca vai acreditar em você. É sua palavra contra a minha, e nós duas sabemos a quem ele escolherá. Saí da cafeteria com uma mistura de emoções. Apesar da confissão, Dona Elisa estava certa. Seria difícil convencer Rodrigo. Ele estava magoado, traído, e a mãe representava segurança, o porto seguro de sempre. Passei dias contemplando meu próximo passo. Ouvir repetidamente a gravação só aumentava minha indignação. A crueldade calculada, a manipulação, tudo para manter o filho como uma extensão de si mesma. Finalmente decidi que precisava de apoio. Marquei um encontro com Clara, a irmã mais nova de Rodrigo. Sempre tivemos uma relação amigável, embora distante.
Clara morava em Porto Alegre e vinha a São Paulo apenas em ocasiões especiais. Quando Rodrigo pediu o divórcio, ela me enviou uma mensagem curta, manifestando surpresa e tristeza, sem tomar lados. Encontramo-nos em um restaurante tranquilo, e assim que nos sentamos, percebi que Clara parecia tão abatida quanto eu. Olheiras profundas, magreza acentuada, um nervosismo constante. Clara, obrigada por vir. Sei que é uma situação difícil para toda a família. Ela assentiu, remexendo a comida sem realmente comer. Carolina, vou ser direta. Não acredito que você traiu meu irmão. Lágrimas surgiram instantaneamente em meus olhos. Era a primeira pessoa da família que demonstrava alguma fé em mim. Por que diz isso? Clara suspirou profundamente. Porque conheço minha mãe. Sei do que ela é capaz quando se trata de controlar Rodrigo. Durante a próxima hora, Clara desabafou sobre sua própria relação complicada com Dona Elisa. Como a mãe sempre favoreceu o filho, como qualquer namorada de Rodrigo era vista como uma ameaça, como Clara mesma havia se mudado para longe para escapar da influência sufocante. Quando eu tinha 16 anos, estava namorando um garoto que mamãe não aprovava. Um dia ele recebeu um e-mail, supostamente meu, terminando tudo de forma cruel. Demorei anos para descobrir que foi ela quem enviou. Mostrei a Clara a gravação da confissão. Ela ouviu com uma calma que sugeria que nada ali a surpreendia. Precisamos mostrar isso a Rodrigo, ela disse finalmente. Não apenas pela sua relação, Carolina, mas porque meu irmão merece se libertar desse controle tóxico. Com a ajuda de Clara, conseguimos marcar um encontro com Rodrigo. Ele relutou, mas a insistência da irmã, de quem sempre foi muito próximo, acabou convencendo-o. Nos encontramos no apartamento de um amigo em comum. Quando Rodrigo entrou, meu coração acelerou. Estava mais magro, com olheiras pronunciadas e uma expressão de derrota que nunca havia visto em seu rosto. Nossos olhares se cruzaram brevemente, e desviei, temendo o que poderia ler em seus olhos. Clara tomou a frente, explicando que havia descoberto algo importante sobre a suposta traição. Rodrigo parecia desconfiado, provavelmente imaginando que havíamos armado algum tipo de emboscada emocional. Por favor, apenas ouça, pedi, entregando meu celular com a gravação pronta para ser reproduzida. Durante os próximos minutos, observei enquanto sua expressão mudava de ceticismo para confusão, depois choque, e finalmente uma fúria silenciosa. Quando a confissão de Dona Elisa chegou à parte em que ela admitia ter praticado minha caligrafia e entrado em nossa casa sem permissão, Rodrigo levantou-se abruptamente e caminhou até a janela, de costas para nós. Isso pode ser manipulado, disse finalmente, sua voz embargada. Existem aplicativos que imitam vozes hoje em dia. Clara se aproximou do irmão, gentilmente tocando seu ombro. Rodrigo, no fundo você sabe que é real. Lembra quando terminei com o Gustavo no ensino médio? Aquele e-mail cruel que eu nunca admitiria ter escrito? Foi ela, usando minha conta. Fez o mesmo com a Carolina, só que de forma ainda mais elaborada. Rodrigo se virou, seu rosto uma máscara de dor. Por que ela faria isso? Que tipo de mãe? Uma mãe que não consegue ver o filho como uma pessoa separada dela, completei suavemente. Uma mãe que confunde amor com possessão. Ele sentou-se novamente, enterrando o rosto nas mãos. Preciso processar tudo isso. Respeitamos seu pedido de espaço. Clara ficou com o irmão enquanto eu saía discretamente, deixando-os conversar a sós. Nas semanas seguintes, soube por Clara que Rodrigo havia confrontado a mãe, que inicialmente negou tudo, depois minimizou suas ações e finalmente desabou em lágrimas, alegando que fez tudo por amor. Dona Elisa foi encaminhada para a terapia por insistência dos filhos, que ameaçaram cortar relações se ela recusasse ajuda. Rodrigo alugou um apartamento sozinho, precisando de tempo para refletir sobre anos de manipulação e estabelecer limites saudáveis. Quanto a nós, o caminho para a reconciliação foi lento e delicado. Nos encontramos inicialmente em locais neutros, cafés, parques, sempre com conversas cautelosas que evitavam o elefante na sala. Gradualmente, a confiança foi sendo reconstruída. Rodrigo pediu perdão por não ter acreditado em mim, por ter permitido que sua mãe se intrometesse tão profundamente em nossas vidas. Sempre soube que ela era controladora. Admitiu em uma noite chuvosa, enquanto jantávamos no restaurante onde tivemos nosso primeiro encontro.
mas normalizei comportamentos que eram profundamente tóxicos. Me pergunto quantos relacionamentos ela sabotou antes de você. 6 meses depois da separação, decidimos tentar novamente, mas com condições claras. Terapia de casal para fortalecer nossa comunicação. Limites firmes com Dona Elisa, incluindo visitas menos frequentes e sempre com ambos presentes. E o mais importante, uma mudança para o Rio de Janeiro, aceitando a transferência que tanto havia incomodado minha sogra. Na véspera de nossa mudança, recebi uma visita inesperada. Dona Elisa estava parada à minha porta, visivelmente mais magra e com uma expressão que nunca havia visto em seu rosto: humildade. Posso entrar, Carolina? Prometo não tomar muito do seu tempo. Hesitei, mas algo em sua vulnerabilidade me convenceu. Sentamos na sala de estar, caixas de mudança empilhadas ao redor, símbolos do novo começo que aguardava Rodrigo e eu. Vim pedir perdão, ela disse simplesmente, sua voz trêmula. Sei que palavras não são suficientes pelo que fiz, mas estou verdadeiramente arrependida. Observei-a com cautela, procurando sinais da manipulação que havia me custado tanto. Mas seus olhos, antes sempre calculistas, agora transpareciam uma dor genuína. 3 meses de terapia me fizeram enxergar o quanto meu comportamento era doentio, como confundia amar com possuir, como transformei meus filhos em extensões de mim mesma. Perdi Clara anos atrás por causa disso, e quase perdi Rodrigo também. Lágrimas escorriam livremente por seu rosto, sem a preocupação habitual com a maquiagem perfeita. Não espero que me perdoe, Carolina. Só queria que soubesse que estou lutando para mudar, para ser o tipo de mãe e sogra que Rodrigo merece. Naquele momento, vi além da mulher que havia destruído minha vida. Vi alguém quebrada por suas próprias inseguranças, alguém que finalmente encarava seus demônios. O perdão vai levar tempo, Dona Elisa. Confiança, ainda mais, mas aprecio sua honestidade hoje. Ela assentiu, enxugando as lágrimas. Rodrigo me contou sobre o bebê. Parabéns. A notícia da gravidez era recente, compartilhada apenas com familiares próximos. Em outros tempos, teria suspeitado que ela havia bisbilhotado novamente. Mas Rodrigo havia me garantido que contou pessoalmente à mãe como parte do processo de estabelecer uma relação mais saudável. Obrigada, estamos felizes. Antes de sair, ela tirou um pequeno pacote da bolsa. Uma oferta de paz, não precisa abrir agora. Mais tarde, sozinha, desfiz o embrulho cuidadoso. Era um porta-retratos antigo, banhado a prata, com uma foto de Rodrigo criança, sorrindo ao lado do pai. Um tesouro de família que ela sempre guardou com zelo. Anexado, um bilhete simples. Para o novo lar de vocês. Que seja repleto do amor verdadeiro que não soube dar. Com carinho, Elisa. Hoje, 1 ano depois, olho para esse mesmo porta-retratos, em nossa estante no Rio. Ao lado, uma foto recente. Rodrigo, eu e nossa filha recém-nascida, Helena. E sim, também Dona Elisa, segurando a neta com um sorriso genuíno. Nosso relacionamento ainda tem momentos delicados. A confiança, uma vez quebrada, nunca é completamente restaurada. Mas há um respeito mútuo agora, fronteiras claras e, surpreendentemente, momentos de afeto verdadeiro. As pessoas podem mudar quando confrontadas com as consequências de suas ações. Alguns relacionamentos, mesmo os mais danificados, podem ser reconstruídos. Não como eram antes. Aquela inocência está perdida para sempre, mas talvez em uma forma mais forte, mais consciente. Quando Helena crescer, contarei a ela uma versão suavizada desta história. Sobre como o amor possessivo pode destruir, mas como o amor verdadeiro, aquele que respeita a liberdade do outro, sempre encontra um caminho para florescer, mesmo nas circunstâncias mais improváveis. Porque no fim, foi isso que aprendi. O perdão não é um presente que damos aos outros, mas uma liberdade que concedemos a nós mesmos.